Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao tópico de número 6 de Computação para Engenharia. Esse é o vídeo de número 5. Estamos falando nesse tópico sobre vetores ou arrays e nesse vídeo especial falaremos sobre matrizes ou, em outras palavras, vetores multidimensionais. Muito bem, a gente viu lá no primeiro vídeo, inclusive, desse tópico, que quando a gente utiliza um vetor, eu posso, por exemplo, criar um programa que vai ler as notas de uma prova para um conjunto de alunos, 10, 20, 30, 100 alunos, que seja, e calcular a média da turma em cima disso. Mas imagine que eu quero agora ler múltiplas avaliações de cada aluno, não só uma nota, e tirar, né, construir um cálculo de média em cima disso. Tanto média do aluno, uma nota agregada do aluno, como a nota agregada da classe toda. E imagine que essa turma tem 50 alunos. Claro, eu poderia, por exemplo, fazer uma primeira solução só com vetores, com o que a gente acabou de aprender, criando 4 vetores para cada uma das 4 notas, 4 avaliações diferentes que cada um dos 50 alunos pode fazer. Mas imagine que daí você tem, por exemplo, 100 notas. Você está trabalhando com um instrumento aí de avaliação de vários anos, de várias disciplinas dentro de um determinado curso, ou, ou você tem que levantar estatísticas de vários quesitos, troque provas aí por outras medidas, né, 100 medidas num estudo de, sei lá, de um circuito elétrico ali, que você está fazendo medida de tensão ou de corrente em parâmetros diferentes, e que você tem que tirar média, mas de uma quantidade bem maior, ou seja, de 100 provas, 100 alunos, algo do tipo. Obviamente, já percebemos onde é que a gente vai chegar com isso. Não dá para criar 100 vetores, criar 100 nomes diferentes para esses vetores, fazer isso tudo na mão no código. Né? Parece que não tem fim essa questão, esse tipo de problema. É por isso que existem as matrizes. Então, as matrizes são uma extrapolação da noção de vetores para nos auxiliar nesse tipo de situação, em que eu vou trabalhar daí com um vetor multidimensional, que ele tem um mecanismo de indexação organizado em várias dimensões, em múltiplas dimensões. Em geral, o mais comum, claro, é trabalhar com 2 dimensões, matrizes bidimensionais, que remetem à ideia de uma tabela, simplesmente. Então, está aí a sintaxe de declaração de uma matriz. Deixa eu só fazer uma errata aqui, né? Vocês estão vendo aí, tem um ponto e vírgula aqui, não tem esse ponto e vírgula. O ponto e vírgula é ao final, claro, da declaração, ok? Então, como é que eu declaro uma matriz? De uma forma muito parecida com a declaração de um vetor. Eu primeiro informo o tipo da coleção de dados que eu vou armazenar nessa matriz, dou o seu nome, e aí agora eu coloco o tamanho das dimensões, das 2 dimensões no caso. Então, o número de linhas e o número de colunas que essa matriz vai possuir. Reparem que o sistema de numeração é igual ao sistema de numeração dos vetores, ou seja, começa em 0, a primeira linha da matriz é a linha de número 0, assim como a primeira coluna é a coluna de número 0. Então, trabalhar com uma matriz em programação é o equivalente a trabalhar como uma tabela, como essa que vocês estão vendo aí. Então, imagine que eu tenho essa declaração dentro do meu código. Matriz 4x4, então é uma matriz de tamanho 4x4, com 4 linhas e 4 colunas. Então, vejam aqui, eu tenho as minhas linhas na sua representação em forma tabular. Aqui eu tenho os índices das colunas. E a partir daí eu posso fazer referenciamento, acessar essas posições usando esse mecanismo de índices igual ao mecanismo de acesso de índices que a gente viu
com os vetores. Então, posso, por exemplo, fazer atribuições de valores. Se eu faço a seguinte atribuição, matriz 0, 0 recebe menos 1, isso equivale a eu armazenar o valor menos 1 nesta posição da minha matriz. Se eu faço matriz 2, 1 receber o valor 7, isso equivale a eu armazenar o valor 7 na linha de número 2, coluna de número 1, que é a terceira linha e segunda coluna da minha matriz. E assim por diante. Então veja que eu com esse mecanismo aqui de acesso via índices de linha e coluna da matriz, eu posso ir preenchendo a tabela com os valores que desejar ou consultando também os valores que estão armazenados nessa tabela. Então, isso vale para matrizes bidimensionais. Eu posso também, claro, trabalhar com matrizes multidimensionais. Aqui faltou o ponto e vírgula, né, do final da declaração. Se eu quero declarar uma matriz multidimensional, basta eu indicar aqui entre colchetes o tamanho das dimensões que eu posso ter, são, né, quantas dimensões eu quiser, eu achar necessário trabalhar. E aí o número de variáveis do tipo aqui vão ser dadas pelo produto dessas dimensões, a quantidade que eu vou trabalhar, e sempre com intervalo de índices de 0 até o tamanho daquela dimensão. Bem, isso a gente já viu, né, em 2 slides anteriores, mas para reforçar como é que eu vou então referenciar ou acessar uma matriz, basta em qualquer lugar onde eu escreveria, faria uma referência, um acesso, digamos assim, a uma variável de um programa, montando uma expressão aritmética, montando uma expressão lógica, relacional, que seja, qualquer um dessas posições em que posso fazer referências a variáveis, eu posso também fazer referências a elementos de uma matriz usando o mecanismo de índices, usando a notação de pôr o nome da matriz, indicar o índice da linha e o índice da coluna do elemento dessa matriz que você está se referindo. Então, está aí o exemplo justamente da matriz na posição 1, 10. Isso se refere a pegar o elemento da segunda linha e 11ª coluna da matriz. Lembrando sempre que, assim como para vetores unidimensionais, a gente tem ainda aquele problema de que o intervalo de valores nas dimensões é responsabilidade do programador. O compilador não vai fazer nenhuma checagem se você está indicando índices que estão dentro do intervalo válido para aquela dimensão da matriz. Então, isso tem que se tomar cuidado para se evitar erros de execução de acesso de memória indevido. Então, vamos ver agora 2 exemplos para ilustrar as primeiras possibilidades de uso de uma matriz. Primeira forma, né, de entender um pouco mais o uso de uma matriz, é claro, aprender, é claro, a preencher uma matriz e escrever o conteúdo de uma matriz. Esse programinha faz isso. Primeiramente, a gente faz a leitura. E reparem agora aqui que para você fazer o acesso aos elementos de uma matriz, no caso aqui eu quero acessar os elementos de uma matriz para fazer a escrita nos elementos um a um, eu estou usando uma estrutura de laço aninhado, ou seja, eu estou usando 2 comandos de repetição, um dentro do outro. O comando de repetição mais interno, que é este daqui, ele varre as linhas, ele varre as colunas da linha I. E o laço for de fora, aqui, varre as linhas da matriz. Então, para cada linha da matriz, eu estou varrendo todas as suas colunas. Então, é por isso que eu tenho que usar
uma estrutura de 2 laços para eu percorrer as 2 dimensões da matriz e fazendo elemento a elemento dessa matriz uma leitura do teclado e armazenamento desse valor lido do teclado na posição I e J. Então repare, eu tenho o primeiro laço que inicia na posição 0, repete enquanto eu não atingir a dimensão limite da linha, e vai linha a linha, né, índice em índice, incrementando de 1 em 1, e para cada uma dessas linhas de posição I, eu inicio uma contagem da coluna daquela linha em 0 e repito, enquanto eu não atingir o limite da dimensão nas colunas, também incrementando uma coluna de cada vez, de 1 em 1, fazendo, né, uma impressão aqui só para informar ao usuário de qual valor eu quero preencher pelo teclado, e aí sim a leitura via teclado desse valor de fato. Então, essa estrutura de laço aninhado é muito usada para você preencher todos os elementos de uma matriz, ou acessar, referenciar todos os elementos de uma matriz. Assim como é muito usada para você fazer a escrita, como está aqui no segundo, né, a segunda parte aqui do meu laço, a segunda estrutura de repetição com 2 laços de repetição alinhados também, em que eu estou de novo acessando elemento a elemento dessa matriz dentro de um laço para as colunas de uma linha e um laço para todas as linhas da matriz, e aí eu acesso elemento a elemento dessa matriz, agora na verdade para fazer impressão via saída padrão. Lembrem-se também que esses caracteres aqui, o /T, ele é o caractere tab, ele representa o tab do teclado, ou seja, ele dá um pulo de tabulação ali. Eu estou usando o tab aqui para dar um espaçamento maior, deixar a formatação da matriz um pouquinho mais bonitinha na impressão do seu conteúdo. Então, tá aí um primeiro exemplo de como fazer acesso a todos os elementos da matriz usando essa estrutura aninhada de for, um for dentro do outro, para você cuidar de avaliar todas as linhas da matriz e para cada linha avaliar todas as colunas. Vamos ver como é que executa esse código. Vou alternar aqui para o Windows. Então vocês estão vendo aí a tela o mesmo código, e vocês, claro, também têm ele à disposição aí na página do curso, é o arquivo leitura-matriz.cpp. Vamos agora fazer a sua compilação e execução. Reparem que eu declarei uma matriz de 16 elementos, ela é uma matriz 4x4. A compilação aqui deve demorar um pouco mais, como sempre. Pronto. Agora, então, o que eu devo fazer? Eu vou preencher os valores da matriz. Eu estou justamente nesse primeiro passo aqui que vocês estão vendo nas linhas 9 a 13 do código, em que eu estou dentro desse laço aninhado de repetição, esses 2 laços, um dentro do outro, fazendo a leitura elemento a elemento nas colunas I e J da matriz. Então vamos digitar aqui, para simplificar eu vou digitar alguns valores aqui mais rapidamente. Então vamos preencher com valores 1 aqui, 2, 3 e 4. E agora eu tenho a impressão, depois que eu fiz a leitura, eu tenho finalmente a impressão da matriz que acabou de ser lida via teclado, que está agora em memória do meu programa, usando aquela tabulação como espaçamento aí dos elementos, 1 a 1. Então é isso, esse é o primeiro exemplo para se trabalhar com matrizes. Vamos ver um segundo exemplo em que agora eu também vou fazer a leitura de uma matriz do teclado,
através da inserção de valores do teclado, mas eu vou daí manipular a impressão para exibir a matriz na sua forma transposta. Lembrando que a forma transposta de uma matriz ou de uma tabela é você inverter os elementos, as linhas virarem colunas na matriz transposta. Então, reparem aqui, essa primeira parte é praticamente igual à do exemplo anterior, eu estou fazendo a leitura. Aqui a segunda parte também ela é muito parecida, em que eu estou agora exibindo a matriz original e exibindo na forma para cada linha. Eu imprimo todas as colunas dentro desse for aqui, é mais interno. A novidade, digamos assim, nesse exemplo, está aqui nesse bloco aqui de código em que eu vou imprimir a transposta. No caso, veja, os dois laços aqui se parecem muito no seu cabeçalho, mas vejam a diferença aqui dentro. Então, veja, o laço interno agora é que está cuidando das linhas. Então, veja, eu estou para cada... Então, veja, a variável i fica fixa, e aí eu vou iterar no laço de dentro a variável j. Ou seja, para uma dada coluna, eu vou imprimir todas as linhas daquela coluna e vou imprimir elas uma ao lado da outra, separadas por tabulação. Então é por isso que daí eu vou, na verdade, imprimir na saída padrão a coluna de forma transposta, a coluna como se fosse uma linha da tabela. Então é por conta dessa inversão aqui dos índices J e I é que eu vou exibir a minha matriz na sua forma transposta. Vamos ver mais uma vez como é que isso fica na execução. Então, o arquivo que vocês também podem acessar e executar no computador de vocês é o arquivo transposta-matriz.cpp. Vejam aí o código. Uma observação que eu não tinha feito ainda é que aqui, no caso, a matriz é uma dimensão um pouquinho menor, uma matriz 3x3, dimensão com 9 elementos no total. Então vamos agora para a sua compilação e execução. Opa, vejam que a compilação ainda não se encerrou, mas o programa deu um alerta aí, aliás, um alerta útil, né? Que esse código está com uma variável k aí, inútil, que eu não estou usando. Vou apagá-la depois aí. Provavelmente quando vocês quando vocês estiverem tendo acesso a esse exemplo na página do curso, já vai estar sem essa variável k aí declarada, afinal eu não estou usando em nenhum momento a variável k. Então, muito bem, vamos lá. Vou digitar também alguns valores simples aqui para a gente. Então, vamos também seguir a mesma sequência aqui de valores. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Pronto. Digitei esses valores. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. A matriz na sua forma original está aí, a primeira impressão, e a segunda forma é a representação sua transposta. Repare ali, por exemplo, que a linha 1, 1, 2 virou coluna 1, 1, 2 na transposta e assim por diante. Então, é isso. Dessa maneira a gente viu aí mais um exemplo de exemplos ainda, claro, bem simples de uso de matrizes, mas veremos mais exemplos, mais situações em que esse tipo de variável, de conjunto, de coleção de variáveis pode ser muito útil e interessante. Então, ficamos por aqui, encerramos esse tópico. Esse tópico 6, na verdade, ele é dividido em duas partes, então encerramos aqui a parte 1 do tópico 6, em que aprendemos os conceitos fundamentais aí de vetores e matrizes. Na parte 2 do tópico 6, nós falaremos de um caso especial de vetor, que são os vetores de caracteres, ou as strings,
que são muito usadas justamente para representar e armazenar texto, frases, palavras. É a forma de se trabalhar com texto dentro de programas de computador. Isso então vai ser o assunto da parte 2 do tópico 6, mas no momento ficamos por aqui, então esse vídeo encerra a parte 1 do tópico 6 e nos falamos no próximo tópico. Até mais!